Boa tarde, hoje é segunda-feira, 13 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Duas proposições importantes que têm o objetivo de conter o preço dos combustíveis podem ser votadas daqui a pouco pelo Senado. Uma sessão deliberativa extraordinária no plenário está marcada para as 2 horas. Vamos ver então a agenda agora no telão. O primeiro item é o projeto que limita em 17% a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O segundo é a proposta de emenda à Constituição que prevê benefícios tributários para biocombustíveis. E pode ser votado ainda um projeto que susta uma portaria do Tesouro Nacional sobre prazos para definição de rotinas e contas contábeis. Essa proposta que estabelece um teto para o ICMS dos combustíveis cobrado pelos estados foi discutida em plenário na quinta-feira. Foi uma semana de muitas reuniões antes da apresentação do relatório, com a equipe econômica do governo, com os governadores. O objetivo era encontrar uma forma de compensar os estados pela perda de arrecadação causada pela proposta, que fixa um teto de 17% sobre o ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os governadores argumentam que a queda na arrecadação vai ser de 100 bilhões de reais até o fim do ano, enquanto o governo estima uma perda menor. Na sessão de leitura do relatório, o senador Fernando Bezerra Coelho manteve parte do texto da Câmara, mas fez algumas alterações para permitir que a conta não seja paga apenas pelos governadores. A conta não será exclusivamente paga pelos estados. O sacrifício desses entes federativos não poderia passar sem que a União desse a sua contrapartida. Essa é, a nosso sentir, a grande contribuição do Senado para a proposta. Como resultado do esforço adicional da União para a redução do preço de combustíveis, incluímos no projeto, via emenda, determinação para que sejam reduzidas a zero as alíquotas da CID, combustíveis, da contribuição para os programas de integração social e da formação do patrimônio do servidor público, o PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, incidente sobre a gasolina, até 31 de dezembro de 2022. O relator acredita que os impactos do PLP 18 serão minimizados porque haverá aumento na arrecadação. O crescimento estimado da receita de ICMS é de 66 bilhões de reais, comparado 22 com 21. Mesmo quando considerada a estimativa da Concefaz, que é a maior das estimativas, de uma perda de 41 bilhões, e quero chamar a atenção que a perda estimada pelo Senado Federal de pouco mais de 20 bilhões, portanto, tem uma diferença de estimativa de perda de quase 100%, né? Essa perda será inferior ao crescimento da arrecadação do ICMS. Ele só se esquece de corrigir as despesas. Aí fica fácil. Eu corrijo a receita e não corrijo as despesas. É como se os professores não vão ter aumento de salário, como se a saúde fosse continuar o mesmo, como se os estados fossem ter a mesma despesa que tem esse ano. Não é verdade. O ano que vem as despesas serão maiores. Os acionistas da Petrobras são sagrados. O povo que morra de fome. As crianças e os jovens que fiquem sem escola. Fernando Bezerra Coelho incluiu também uma compensação aos estados que têm dívidas com a União. Outra demanda que atendemos diz respeito à forma de compensação com as dívidas existentes, deixando claro que abaterão o serviço da dívida e não seu estoque, o que evitará reflexos negativos sobre o fluxo de caixa dos estados. Também permitimos, nos moldes da Lei Complementar 173 de 2020, que dívidas com outros credores, mas com aval da União, possam ser usados como instrumentos de compensação. Além do projeto que limita o ICMS sobre energia, o pacote de medidas para baixar o preço dos combustíveis inclui 2 propostas de emenda à Constituição apresentadas no Senado. Uma das propostas é a chamada PEC dos combustíveis, apresentada pelo novo líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho. O texto prevê um auxílio financeiro de 29,6 bilhões aos estados e Distrito Federal. Para ter direito a essa compensação, eles terão que zerar o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha.
e também estabelecer uma alíquota de 12% de ICMS sobre o etanol hidratado, o álcool combustível. De acordo com a PEC, a compensação será proporcional à participação dos estados e Distrito Federal na arrecadação total do ICMS no exercício de 2021. Os recursos serão liberados em 5 parcelas até o dia 31 de dezembro deste ano. A PEC não é impositiva, ou seja, os estados não são obrigados a aderir ao programa. A proposta só será analisada depois da votação do projeto que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis. A outra proposta, apresentada pelo senador Fernando Bezerra, estabelece um diferencial de competitividade para os biocombustíveis e dependeria de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso. O texto estabelece a aplicação de uma carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em comparação aos combustíveis fósseis. É uma medida já adotada por dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes renováveis de energia. A medida valeria por pelo menos 20 anos. Mesmo que não confirmada pela Polícia Federal, a notícia de que foram encontrados os corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira gerou repercussão entre os senadores. Vamos ver a matéria. A informação sobre a localização dos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foram dadas pela mulher de Dom, Alessandra Sampaio, na manhã desta segunda-feira. Ela disse que recebeu uma ligação da Polícia Federal confirmando a localização de 2 corpos, mas informando que eles ainda precisavam ser periciados. Em nota divulgada no meio da manhã, a PF negou a informação. A nota diz que foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e pertences pessoais dos desaparecidos, mas que as informações sobre a localização dos corpos não procedem. Logo, o assunto tomou as redes sociais. O líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prats, lamentou a notícia e disse que é mais um sinal do abandono da Amazônia, entregue ao narcotráfico e ao garimpo ilegal. Indígenas e ribeirinhos sobrevivem à margem da proteção do Estado brasileiro e sob constantes ameaças, escreveu ele. O senador Humberto Costa pediu justiça para Dom e Bruno. Mais vozes de jornalistas e defensores da Amazônia foram silenciadas com a brutalidade estimulada pelo Palácio do Planalto. Hoje é um dia muito triste para a democracia e para o Brasil, escreveu o senador Fabiano Contarato. O senador Everton disse que a violência nas terras da Amazônia é um dos grandes desafios que o país precisa enfrentar. O senador amazonense Plínio Valério também alertou para a insegurança na Amazônia. É comum pessoal do Peru, da Colômbia, atravessar o rio, tirar madeira no Brasil e voltar para lá, assim como acontece com ouro, como acontece com diamante. É muito complicado. O tráfico de drogas ali reina, manda. Aquela área é muito perigosa. Então, que esse episódio, que é lamentável, sirva para chamar a atenção daqueles que dizem defender a Amazônia, que querem a Amazônia preservada, mas não ajudam na prática a povoar, não ajudam na prática a tomar conta da Amazônia. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram dentro da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, há uma semana. Eles visitavam comunidades indígenas ribeirinhas da região, conhecida por invasões de caçadores, pescadores, madeireiros e garimpeiros, e desapareceram quando se dirigiam de uma comunidade para outra. O caso ganhou repercussão internacional. Os mais importantes jornais estrangeiros acompanham o assunto, que também foi abordado na ONU. No discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU, nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, a alta comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, se disse preocupada com ameaças crescentes a ambientalistas indígenas no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos lançou um estudo em defesa da estatização de propriedades e serviços. Na abertura dos trabalhos, o senador Paulo Paim pediu 1 minuto de silêncio diante das recentes notícias sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
Até que ponto as propriedades e serviços públicos podem ou devem ser geridos pela iniciativa privada? Durante a pandemia, o Sistema Único de Saúde tomou para si o enfrentamento da Covid-19 com sucesso. Nas últimas décadas, empresas brasileiras de setores como a telefonia e a mineração deixaram de ser estatais. A Eletrobras avança nesse sentido. O debate sobre a privatização de bancos e da Petrobras parece não ter fim. Contra essa tendência, o senador Paulo Paim apresenta um estudo que reúne informações de mais de 1.400 casos em 2.400 cidades de 58 países em que serviços públicos foram remunicipalizados com sucesso. Na abertura da audiência pública da CDH, foi observado um minuto de silêncio em razão das últimas notícias sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Tínhamos a esperança, que a esperança nunca morre, de que eles estivessem vivos. Infelizmente, tudo indica que foram assassinados por defenderem os povos indígenas, por defenderem o meio ambiente, por defenderem a terra da nossa gente. Logo em seguida, os convidados argumentaram de forma unânime contra as privatizações. Este livro Futuro é Público, como o senador já disse, é de uma entidade, a TNI, uma entidade holandesa que agrega diversos outros sindicatos, movimentos, pesquisadores do país inteiro e que durante alguns anos fez uma pesquisa, de 2010 a 2017, listando a qualidade dos serviços pelo mundo e se chegou à conclusão que vários serviços que haviam sido privatizados de controle de água, do saneamento, do transporte, várias áreas afins, foram reestatizados ou foram estatizados. Se as empresas públicas e estatais, todas elas, não foram privatizadas pelo governo Bolsonaro, é porque nós conseguimos fazer a união desses sindicatos e várias entidades que eram contrárias às privatizações e diversas lutas estão ocorrendo até hoje. É hora de reafirmar que a gestão pública tem compromisso com a coletividade, olhar para o futuro e não apenas para o presente, que visa ao bem-estar social e não ao lucro rápido e fácil. É hora de afirmar que a gestão pública democrática e transparente é o caminho mais eficaz para induzir o crescimento econômico sustentável, para reduzir as desigualdades e promover a inclusão, para prestar serviços públicos com eficiência, com qualidade e com responsabilidade. O que está sendo feito e o que pode ser melhorado para que os prejuízos provocados pelo fechamento de escolas durante a pandemia e seu impacto emocional sejam superados? Foi esse o tema da audiência desta segunda-feira na comissão que acompanha a educação durante a pandemia da Covid-19. Só quem está dentro da sala de aula sabe o que tem passado nesses últimos tempos. E aí nós não podemos negar também que as nossas famílias e os nossos estudantes estão profundamente impactados e dilacerados emocionalmente com a pandemia. Isso é um fato. A gente tem estudante hoje que está no 3º ano, que só teve aula de forma virtual, que já era para estar alfabetizado de acordo com a base no 2º ano, e que tem essas defasagens. A pandemia mexeu e ainda mexe com todos que frequentam o espaço escolar. Problemas antigos pioraram. Representante do Fórum Nacional de Educação, Roberta Guedes, pontuou que a defasagem entre o ensino público e o privado virou um rombo. Muitas escolas ainda sem o básico, como salas adequadas e suficientes e uma quadra de esportes, viram-se ainda mais sem apoio. Segundo ela, é hora de firmar convênios e parcerias, que escolas melhor providas deem suporte a escolas carentes. Segundo ela, o empenho tem que ser de todos. O governo federal, estadual e municipal, sozinhos, não dão conta. Eles precisam desse pacto interfederativo e precisa, sim, de uma construção com um pacto social
que envolva, inclusive, as instituições privadas. Aí nós conseguimos caminhar. A representante do MEC falou das ferramentas que o governo tem disponibilizado para dar conta dos novos desafios. A linha de telefone Disque 100, o Observatório Nacional, a plataforma de integração com a rede de proteção e o sistema de alerta preventivo. Para estimular a formação continuada, o MEC lançou o LabCRI. Estamos em fase de montagem de inauguração. Já inauguramos alguns, estamos entregando, são espaços de formação. Ele já vai com um guia para implementar. Esses vai como kit de equipamentos, mobiliário e cesta de insumos. Esse é o espaço, né? Aqui é foto dos que já foram inaugurados. O Congresso Nacional faz amanhã, às 10 horas, uma sessão conjunta para analisar diversos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, os vetos aos projetos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de apoio à cultura. Na pauta estão 20 vetos presidenciais a projetos aprovados por deputados e senadores. A maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores.
A nossa coluna de economia de hoje também trata da tentativa de conter preços mexendo no ICMS e a resistência dos estados à proposta. A negociação para a redução do ICMS é complexa, mas a resistência dos governadores é bem fácil de explicar. O ICMS é a maior fonte de arrecadação estadual, quase 90% de todos os recursos dos estados. É com a arrecadação do ICMS que os governadores pagam salários de professores, médicos, policiais militares e civis e demais funcionários estaduais. É do ICMS também que saem os investimentos para a construção de melhoria de escolas, hospitais e postos de saúde, estradas, saneamento básico. Além disso, os governadores repassam aos prefeitos de todos os municípios 25% do que é arrecadado. E no município, os prefeitos também usam esses recursos para pagar os professores municipais, os agentes comunitários de saúde, a merenda escolar, construir e melhorar as escolas e postos de saúde, entre outros programas. Na conta final, o ICMS arrecadado sobre combustíveis representa cerca de 30% do caixa dos estados. Cortar ICMS de combustíveis significa cortar recursos desses serviços básicos. A oferta de compensação feita pelo governo federal não cobre o total das perdas de arrecadação e não é feita com dinheiro em caixa. Uma parcela substancial é encontro de contas, ou seja, o Estado deixa de pagar o que deve à União, mas o governador não terá o dinheiro equivalente para decidir o que fazer com ele. O efeito do corte no ICMS sobre combustíveis pode até ajudar a diminuir o ritmo do aumento da inflação agora, como espera o governo federal. Mas como só vale até dezembro, em janeiro, a chance de voltar à escalada inflacionária é grande. Existem outras formas de reduzir o preço dos combustíveis, como o projeto de lei número 1472 de 2021, que cria a conta de estabilização dos preços de combustíveis, usando parte dos recursos que o governo federal recebe da própria Petrobras. A conta foi aprovada no Senado e está parada na mesa da Câmara dos Deputados desde março deste ano. A conta também cria um auxílio gasolina para motoboys, taxistas, motoristas de aplicativos e condutores de pequenas embarcações. Esse projeto dá uma solução permanente para as variações excessivas dos preços e sem mexer nos recursos de serviços essenciais à população mais pobre. Outra opção, essa totalmente sob o controle do Palácio do Planalto, é mudar a forma de cálculo do preço dos combustíveis na Petrobras. O governo federal tem o controle acionário da empresa e pode usar a caneta para mudar a estrutura dos preços. Mas essa mudança afeta, entre outras coisas, a distribuição dos lucros para os grandes acionistas privados e o próprio governo federal. Mas como reza a cartilha liberal, toda crise embute uma oportunidade. E a crise dos combustíveis é uma grande oportunidade de os governantes pensarem no futuro e olhar a solução de uma grande deficiência do Brasil: a total dependência de petróleo e rodovias para o transporte de passageiros no país. Esse momento de crise de combustíveis e pré-eleição pode ser propício para o planejamento da volta do transporte ferroviário no país, com a expansão de metrôs e VLTs em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, como existe na Europa, e para a implantação dos trens intermunicipais e interestaduais. Sobre esse assunto, quem tiver interesse pode ver uma entrevista que fiz no Agenda Econômica com o presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros sobre Trilhos, Jober Flores. A entrevista está no site da TV Senado e no canal do YouTube. Como presidente da República em exercício, Rodrigo Pacheco participou na sexta-feira do segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo das Capitais. O encontro foi realizado em João Pessoa. Pacheco defendeu medidas que têm fortalecido os municípios e pregou a defesa da democracia e da harmonia entre os poderes e os entes federativos. No pronunciamento que fez aos participantes do encontro, Rodrigo Pacheco destacou a importância dos municípios, a relevância que ganharam com a Constituição de 88
e recentes emendas, como a do Fundeb e a que mudou aspectos do Fundo de Participação dos Municípios. O que é a força do municipalismo hoje, revelada pela atuação de vereadores e de prefeitos em Brasília, alterando a Constituição por diversas vezes, sempre a favor do municipalismo para fortalecer os municípios brasileiros. O presidente disse que o Congresso é sensível às necessidades dos municípios e tem procurado corresponder às expectativas de prefeitos e vereadores e da sociedade. O Congresso Nacional, atualmente, está absolutamente ciente das necessidades que os municípios têm e do valor que têm os agentes públicos municipais, inclusive, especialmente, vereadores que têm, naturalmente, a sua vida parlamentar fortalecida e um tanto mais facilitada em função dessas medidas de ordem constitucional. Rodrigo Pacheco também defendeu a democracia, pregou a união entre os entes federativos, uma relação harmoniosa entre as instituições e o respeito às leis. Ele também disse que o orçamento deveria ser elaborado com a contribuição de quem está na ponta e conhece muito bem as necessidades locais. E essa contribuição, até que se invente uma forma melhor, ela se dá através da contribuição do povo que fala no parlamento através de deputados e senadores eleitos. Rodrigo Pacheco participou também de um evento na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, junto aos senadores Daniela Ribeiro e veneziano Vital do Rego, daquele estado, e Sérgio Petecão, do Acre. Pacheco ressaltou a importância da reforma tributária e disse que confia na sua aprovação pelo Congresso, apesar de reconhecer as dificuldades do ano eleitoral. Não é possível que nós convivamos com uma realidade que todos nós aqui unanimemente reconhecemos e confirmamos de que o nosso sistema tributário é caótico, é ruim, é fantasmagórico, é inibidor de investimentos e não sejamos capazes de mudar essa realidade por conta de poucos e menores interesses. Que, de fato, há um dogma na política, infelizmente, de que em ano eleitoral não se consegue fazer grandes reformas, o que dirá a maior e mais complexa reforma, que é a reforma tributária. Eu reconheço as dificuldades, mas nós não podemos nos render e não podemos jogar a toalha e dizer que a reforma tributária não vai sair. Em mais uma etapa do ciclo de conferências sobre inteligência artificial, a Comissão de Juristas ouviu na sexta-feira especialistas de outros países. O objetivo é elaborar propostas para uma legislação brasileira adequada aos avanços da tecnologia. Aos poucos, vamos transferindo tarefas para as máquinas. Assim, nos tornamos cada vez mais dependentes delas. Funções de memória, cálculos, agenda, a interação com computadores, celulares, eletrodomésticos, isso se chama inteligência artificial. Nossos dados estão protegidos? Mesmo sabendo que já existe uma lei com esse objetivo, é preciso ir ainda mais longe, porque a tecnologia não para de evoluir. Na busca de segurança jurídica, o Senado nomeou um time de especialistas para estudar e avançar na questão. O processamento de dados pessoais deve ser desenvolvido para servir à humanidade. Muito interessante também as referências comparativas entre o GDPR e a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, assim como a menção à evolução do debate legislativo nos Estados Unidos e na União Europeia. Já na abertura do primeiro painel, a presidente da mesa e os demais convidados ressaltaram a necessidade de leis que garantam segurança e direitos fundamentais, num contexto em que, além das atividades repetitivas do cotidiano, as próprias decisões são transferidas para a inteligência artificial. Conferencistas de outros países trouxeram o panorama de diferentes legislações como subsídio a futuras sugestões incorporadas pela Comissão do Senado Federal. Depois de ser debatido em 3 audiências públicas, o projeto que flexibiliza as normas para a regularização fundiária está agora pronto para ser votado. A votação ocorre ao mesmo tempo em 2 comissões. No Brasil, há várias áreas públicas rurais que são ocupadas há anos sem regularização. A Lei da Amazônia Legal disciplina o modo como devem ser feitas essas regularizações. Mas há 2 projetos de lei no Senado que tramitam em conjunto com o objetivo de tornar esse processo menos burocrático. Entre as mudanças estão uma autodeclaração de cumprimento dos requisitos legais e a dispensa de vistoria prévia pelo INCRA de imóveis pequenos e médios. O texto prevê ainda que a titularidade da terra, que antes era concedida a ocupações até 2004,
passe agora para 25 de maio de 2012. E o tamanho da área a ser regularizada passa de 1.500 para 2.500 hectares. O ocupante ele vai pagar pela terra, ele não recebe de graça. E quando ele paga, ele também se submete a condições resolutivas, que são, na prática, obrigações que são impostas ao ocupante para ele respeitar o meio ambiente e ter determinados comportamentos de exploração efetiva e ética da terra. Se ele violar esses deveres, ele perde a titularidade do bem. Mas há vários requisitos para formalizar a titularização dessas terras. A regularização fundiária só será permitida, por exemplo, para aquele produtor rural que tenha ocupado a terra de forma mansa, pacífica e de boa fé. O produtor rural sem o título da sua propriedade é como se fosse uma pessoa sem o CPF. Ele não consegue ter acesso a nada. Para o produtor rural, ele tem vários benefícios, como acesso a políticas governamentais, acesso ao crédito rural e ao seguro rural, acesso à assistência técnica e gerencial, acesso também a uma maior valorização de todo o seu patrimônio como um todo. Além disso, ele vai ter a obrigatoriedade da implementação do Código Florestal, ou seja, ele vai ser obrigado a preservar a vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, a reserva legal. Essa advogada argumenta que abrir mão da vistoria prévia do INCRA vai permitir fraudes no processo de regularização. Você não pode, por exemplo, ocupar uma área de mais de 2.500 hectares. Uma área maior que isso não é passível de regularização. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa grila várias áreas de 2.500 hectares e coloca uma em nome da mãe, do tio, do primo, do sobrinho. E aí é a vistoria que vai aferir que são várias áreas e só tem uma casinha, uma sede da fazenda, né, que está administrando tudo aquilo ali, que na verdade não é uma área só, que é uma grande área, sendo regularizada em nome de várias pessoas. E ressalta ainda que o projeto vai favorecer a grilagem de terras. Quando você está entregando título para pessoas que desmataram áreas de forma irregular e não cobra uma recuperação dessas áreas, você está incentivando, né, que a grilagem continue acontecendo, que o desmatamento continue acontecendo. Você está dizendo para essas pessoas que o crime compensa, porque depois elas vão receber um título de propriedade sobre essas áreas. E ela é, então, uma lei totalmente desnecessária, que está vindo, na verdade, para facilitar a grilagem de grandes áreas rurais na Amazônia brasileira. A matéria está tramitando de forma conjunta na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente, que realizaram várias audiências públicas sobre o tema. O relatório já foi lido, tanto na CMA quanto na CRA, pois a tramitação é em conjunta. Nós estamos prontos para votar, aguardando apenas a parceria ou autorização da CMA para votar junto com a CRA, porque, como tramita em conjunto, as duas comissões têm que votar no mesmo dia. O Senado deve começar a analisar em breve o projeto que aprova o Marco Legal das Garantias de Empréstimos. Um ponto polêmico da proposta é o aumento de situações de penhora do único imóvel da família em caso de não quitação da dívida. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente, eu posso ir em 3 bancos e pegar 3 empréstimos diferentes. E todos esses empréstimos vão confluir para o IGG porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o penhor para outras instituições financeiras, a princípio, pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar
se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo a avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer à gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são: permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família. Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma novação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. Você sabe como a urna eletrônica funciona? O Tribunal Superior Eleitoral realizou um evento chamado Por Dentro da Urna, para mostrar aos jovens detalhes tecnológicos do equipamento. As eleições estão chegando e, para deixar o processo mais familiar aos jovens, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu mostrar como funcionam as urnas eletrônicas, a importância no processo e quais as principais notícias falsas divulgadas sobre o sistema eleitoral. A gente percebeu que muitas das críticas, muitas das desinformações, das fake news, corriam por falta simplesmente de conhecer o que é a urna eletrônica, de coisas que a gente faz, como, por exemplo, teste público de segurança e outras auditorias e verificações. Então, esclarecer para os alunos, para o público mais jovem, né, que está começando a entrar na vida adulta agora, como é que a urna funciona. Eu achei muito interessante, eles esclareceram muito bem como funciona uma urna eletrônica, coisa que eu nunca tinha tido contato, só pela televisão. E a minha principal dúvida é como a urna não tem acesso à internet, como era feita a contagem dos votos. E eu achei que eles esclareceram muito bem. Ela vai passar por um conhecimento todinho anterior e assim a gente vai conseguir tirar dali os votos, né, com total confiança e segurança, passando ali por várias verificações do próprio sistema. 5 processadores não é uma coisa fácil de se barrar, de se quebrar. A ação foi feita com alunos do curso técnico de Eletrônica e Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Brasília. Participaram 180 jovens que puderam ver as urnas de perto e, inclusive, o interior do equipamento para conferir os itens de segurança. Esse projeto ele não só é importante, como ele é imprescindível, ele é necessário. Então, com a quantidade de fake news que a gente anda tendo em relação à eleição, o pessoal continua levantando argumentos falsos sobre possíveis fraudes em eleição. É extremamente importante, é imprescindível que a gente tenha esse tipo de palestra para a gente poder desmistificar a informação falsa que vem. É uma forma de aprendizado também a gente que vai votar a primeira vez, perder essa curiosidade, que a gente estava muito curioso de saber como funciona, e é isso. Eu acho muito interessante fazer esse tipo de palestra, assim, justamente para a gente poder entender de fato a importância e também para a gente tirar aquela dúvida, né, de tipo, se é seguro ou não. Hoje a gente pode perceber que sim, é muito seguro. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.